Olá pessoal, se inscreva no canal e ativem o sininho. Hoje falaremos sobre o Projeto Monarch, MKUltra, Programa de Controle Mental dos Estados Unidos. A programação mental do Projeto Monarch é um método de controle da mente utilizado por numerosas organizações para fins secretos e obscuros e sua origem é nazista. Ele é uma continuação do Projeto MKUltra, um programa de controle da mente desenvolvido pela CIA e testado em militares e civis. Os métodos são incrivelmente sádicos. Todo o seu propósito é traumatizar a vítima, e os resultados esperados são horríveis. A criação de um escravo com a mente controlada que pode ser acionado a qualquer momento para executar qualquer ação exigida pelo seu manipulador. É uma técnica de controle da mente que compreende elementos de abuso em ritual satânico e transtorno de personalidade múltipla. Ele utiliza uma combinação de psicologia, neurociência e rituais de ocultismo para criar dentro dos escravos uma alter persona que pode ser acionada e programada por manipuladores. Escravos Monarch são usados por várias organizações ligadas à elite mundial em áreas como a militar, a escravidão sexual e a indústria do entretenimento para a disseminação de novos comportamentos que levam à alienação geral, promiscuidade, corrupção cultural e mais controle. Este vídeo irá analisar as origens da programação mental Monarch, suas técnicas e o seu simbolismo. Origens. Ao longo da história, vários contos foram registrados descrevendo rituais e práticas semelhantes de controle da mente. Um dos primeiros escritos dando referência à utilização do ocultismo para manipular a mente pode ser encontrada no livro egípcio dos mortos. É uma compilação de rituais, muito estudada por sociedades secretas de hoje, que descreve os métodos de tortura e de intimidação para criar trauma, o uso de poções, drogas e fundição de magias, hipnotismo, resultando na escravidão total do indivíduo iniciado. É, no entanto, durante o século XX que o controle da mente se tornou uma ciência, no sentido moderno do termo, onde milhares de indivíduos foram testados, sistematicamente observados e documentados. Um dos primeiros estudos metódicos baseado no trauma de controle da mente foi realizado pelo nazista alemão, o Dr. Joseph Mengele, um médico que trabalhava nos campos de concentração nazistas. Nascido em Greensburg, em 16 de março de 1911, Joseph Mengele era filho de um próspero empresário alemão. Cresceu na Baviera, e sua família era a mais abastada do local. Como era o filho mais velho, seus pais esperavam que ele assumisse os negócios. Mas, em 1930, quando tinha 19 anos, Joseph se mudou para Munique, onde ingressou na universidade para estudar medicina. Quando entrou para a universidade, o partido nazista já havia conquistado bastante espaço político. Ainda na faculdade, começou a se interessar por genética e evolução e a estudar sobre a tutela de professores que defendiam o nazismo. Foi aluno de Ernest Rudin, a mente por trás da lei de esterilização nazista de 1933, e se envolveu no estudo da melhoria da raça ariana por meio da eliminação da contaminação por castração ou simplesmente pelo extermínio de pessoas com qualquer tipo de deformidade, negros, homossexuais, ciganos e, evidentemente, judeus. Depois de se formar em medicina, seu primeiro emprego foi em um hospital. Em 1937, trabalhava como pesquisador assistente pelo Instituto de Hereditariedade, Biologia e Pureza Racial, em Frankfurt. Uma vez lá, Joseph se tornou pupilo de Otmar Feinhardt, cientista especialmente interessado em estudos com gêmeos e defensor fervoroso das políticas de higiene racial instituídas por Hitler. Em 1938, ele se tornou membro da SS, ou Tropa de Proteção. Com a iminência da guerra, Joseph passou por treinamento militar e lutou durante os primeiros anos para o Terceiro Reich como médico. E em 1942 foi dar continuidade às suas pesquisas com Walser no Instituto de Antropologia Genética Humana. Foi só em 1943 que, depois de receber a bênção do Dr. Walser, Mengele se candidatou para trabalhar em Auschwitz e assim poder tirar proveito dos prisioneiros do local para suas pesquisas. Quando chegou a esse infame campo de concentração, Auschwitz contava com 140 mil prisioneiros. No sul da Polônia, mais de 1 milhão de pessoas foram exterminadas em Auschwitz durante a guerra. Cada vez que os pobres prisioneiros eram inspecionados, havia um oficial que jamais perdia as revistas e gesticulava para os soldados, indicando quem seria enviado aos campos de trabalho e quem iria para as câmaras de gás. Devido a essa atividade e ao poder de decidir quem viveria e quem morreria, Mengele recebeu o apelido de Anjo da Morte.
se tornou o médico-chefe principal da enfermaria do campo e seus experimentos tiveram início. Mengele é famoso por seus sórdidos experimentos em seres humanos sobre os prisioneiros de campos de concentração, especialmente em irmãos gêmeos. Uma parte de seu trabalho, que raramente é mencionada, no entanto, é a sua pesquisa sobre o controle da mente. Grande parte de sua investigação neste domínio foi confiscado pelos aliados, os Estados Unidos, e ainda está classificado até os dias de hoje. Talvez se pudesse mesmo dar a ele o título de pai da programação mental monarque. Assim foi Joseph Mengele, um médico dos campos de concentração nazistas. Milhares de escravos monarcas controlados mentalmente nos Estados Unidos tinham o Dr. Green como seu programador-chefe. O Dr. Joseph Mengele do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, no sul da Polônia, adquiriu notoriedade por ter sido o desenvolvedor do princípio central do projeto de controle mental Monarch baseado em traumas e dos programas de controle mental MK-Ultra da CIA, Estados Unidos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Em um movimento secreto designado como Operação Paperclip, os nazistas continuaram o seu trabalho científico no desenvolvimento de novíssimas tecnologias de foguetes em bases militares e as pesquisas secretas sobre o controle da mente em bases militares subterrâneas secretas nos Estados Unidos. A única coisa que nos disseram, ao público em geral, era sobre o trabalho de desenvolvimento de foguetes com os célebres cientistas e estrelas nazistas, como o Dr. Wernher von Braun. Os assassinos, torturadores e mutiladores de seres humanos inocentes foram mantidos discretamente fora de vista, mas ocupados em instalações militares subterrâneas dos Estados Unidos, que gradualmente se tornou o lar de milhares e milhares de crianças americanas sequestradas, que foram arrebatadas nas ruas, cerca de 1 milhão por ano, e colocadas em gaiolas com barras de ferro empilhados do chão ao teto, como parte da sua formação e treinamento. Essas crianças seriam utilizadas para refinar e aperfeiçoar as tecnologias de controle mental de Mengele. Certas crianças selecionadas, pelo menos as que sobreviveram à formação, se tornariam os futuros escravos controlados mentalmente que poderiam ser usados para executar milhares de trabalhos diferentes que variavam desde a escravidão sexual até assassinatos. Uma parte substancial destas crianças, que eram considerados dispensáveis, descartáveis, foram deliberadamente abatidas em frente, e pelas outras crianças, a fim de traumatizar o aluno selecionado para o cumprimento e submissão total de suas ordens. A pesquisa de Mengele serviu de base para o programa secreto e ilegal da CIA de pesquisa de controle da mente humana chamado MK-Ultra. O MK-Ultra. O projeto MK-Ultra começa no início dos anos 1950 e perdurou até pelo menos a década de 1960, utilizando-se de cidadãos americanos e canadenses como seus assuntos e alvos de teste. As evidências publicadas indicam que o projeto MK-Ultra envolveu a utilização de diversas metodologias para manipular os estados mentais individuais, alterar as funções cerebrais, incluindo a administração subreptícia de drogas e outras substâncias químicas, a privação sensorial, o isolamento e abuso verbal e físico. Os experimentos mais divulgados conduzidos por MK-Ultra envolveu a administração de LSD em seres humanos inconscientes, inclusive funcionários da CIA, militares, médicos, outros agentes do governo, prostitutas, doentes mentais e membros do público em geral, a fim de estudar as suas reações. No entanto, o âmbito do MK-Ultra, contudo, não param por aí. Experiências envolvendo eletrochoques violentos, tortura física e mental, e abuso foram usados em uma base sistemática sobre muitos assuntos, incluindo crianças. Embora os objetivos admitidos dos projetos fossem desenvolver a tortura em métodos de interrogatório para se usar contra os inimigos do país, alguns historiadores afirmaram que o projeto teve como objetivo criar candidatos da Manchúria, programados para realizar vários atos, como assassinatos e outras missões secretas. O MK-Ultra foi trazido à luz por várias comissões na década de 1970, incluindo a Comissão Rockefeller de 1975. Embora se afirme que a CIA abandonou tais experiências depois dessas comissões, alguns delatores têm vindo sucessivamente a afirmar que o projeto simplesmente foi para o subterrâneo, e o projeto Monarch de programação mental tornou-se o sucessor do secreto MK-Ultra. A declaração mais incriminadora até agora feita por um funcionário do governo quanto à possível existência do projeto Monarch foi extraída por Anton Chaitin, um escritor para a publicação The New Federalist. Quando ao ex-diretor da CIA, William Colby, foi perguntado diretamente: que tal o projeto Monarch? Ele respondeu com raiva e de forma ambígua: nós paramos com ele entre os anos 1960 e início dos anos 1970. Programação Monarch. Embora nunca tenha havido qualquer admissão oficial da existência do projeto de programação mental Monarch, pesquisadores proeminentes têm documentado o uso sistemático do trauma sobre temas para fins de controle da mente. Alguns sobreviventes, com a ajuda de terapeutas dedicados, foram capazes de se desprogramar a si mesmos para, em seguida, fazerem o registro e divulgar os detalhes horríveis de suas provações. Os escravos mentais do projeto Monarch são utilizados principalmente pelas organizações de inteligência para a realização de operações como bodes expiatórios, treinados para executar tarefas específicas que não questionam ordens, que não se lembram de suas ações, que, se descobertos, automaticamente cometem suicídio. Eles são os bodes expiatórios perfeitos para os assassinatos de alto perfil, os candidatos ideais para a prostituição, escravidão e produções de cinema privadas. Eles também são os artistas fantoches perfeitos para a indústria do entretenimento. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para assistir mais mistérios do mundo.